Afinal, do que é que nós realmente precisamos para uma compreensão da vida? E por que nós precisamos desta compreensão da vida? Porque estamos na vida para esta compreensão. Sem ela, a nossa psicológica condição irá determinar a qualidade de vida alienada desta visão inteligente, desta visão livre, esclarecida, desta verdade sobre a vida. E isso irá significará, inevitavelmente, como já se demonstrou e vem se demonstrando na vida da maioria da humanidade, como uma vida em sofrimento, com problemas. Assim, estamos vivendo dentro da ignorância. E viver dentro da ignorância é viver alienado da verdade, da beleza da vida. Não nos foi ensinado, mostrado, ainda pequenos, essa possibilidade de uma vida real, de uma vida feliz, livre, amorosa, carregada de beleza, onde está presente uma qualidade de vida indescritível. Porque todo o nosso contato que tivemos com a vida até hoje, desde a infância, é o contato da vida comum, comum a todos, em razão desta consciência que temos, que é a consciência comum a todos. Vamos abrir um pouquinho isso aqui com você. Sobre a verdade desta consciência, que é a consciência comum a todos. Quando você nasce em um determinado país, você aprende tudo ali, daquela cultura. O pensamento cultural, o comportamento de tradição social, de tradição familiar. Assim, nós recebemos diversas formas de ensinos. Essas formações diversas que recebemos desde a infância, desde a mais tenra idade até a idade adulta, o que temos presente em tudo isso são formas de pensar que nos é dado. É isso que aqui nós temos lhe mostrado como o elemento que dá fundamentação a esta vida complicada, desorientada, alienada da vida divina, alienada da vida real, que é esse condicionamento psicológico. Nós somos educados para uma vida dentro de um condicionamento mental. Esse condicionamento, já foi constatado, é um condicionamento conhecido em psicologia. O nosso modelo psicológico de sentir, de pensar e agir é todo ele, por princípio, dentro desta base. Então, o nosso condicionamento é humano. Isso tem nos dado uma consciência particular de cultura humana,
condicionada. Assim, o que nós chamamos de consciência é uma forma de lidar com as experiências, tendo por princípio o modelo do pensamento que nos foi dado socialmente, politicamente, filosoficamente e religiosamente. É assim que estamos funcionando, é assim que temos funcionado. Além de toda essa forma de condicionamento, nós temos uma forma de atuação programada, de reação, de condicionamento do eu. O que é esse eu? É esse sentimento, pensamento de ser alguém. Como nós fomos educados para nos sentirmos assim, para vivermos assim, para nos vermos assim. Então, estamos nos vendo dessa forma, sentindo dessa forma e vivendo dessa forma. Essa é a nossa consciência pessoal. O que, na realidade, não é uma real consciência individual, é a consciência da humanidade. Nós pensamos, sentimos e agimos como o mundo à nossa volta. A compreensão da verdade sobre si mesmo requer esse aprender sobre o autoconhecimento. É nesse aprender sobre nós mesmos. É quando nos aproximamos para tomar ciência de tudo isso que foi colocado aqui. Observe, tudo isso foi colocado em palavras. Mas não é tão simples isso. Porque não podemos apenas ficar em mais uma confiança de crença sobre isso. Nós precisamos ter uma ciência direta disso que foi colocado aqui. E isso ocorre na razão em que você aprende sobre si mesmo. Então, aprender sobre si mesmo. Não sabemos nada sobre isso. Nós somos formados, educados no mundo para a vida secular, para a vida no mundo. A vida secular, a vida no mundo, é estudar na infância, crescer estudando, adquirir uma formação, uma profissão, uma ocupação profissional, com ela ganhar dinheiro, constituir família e manter a continuidade da vida dessa estrutura social, dessa estrutura humana, dessa estrutura do mundo. Ganhar dinheiro, ter uma casa bonita, um carro bonito, criar filhos, depois vem os netos, vem a velhice, a doença e a morte. O antes da velhice, a morte. Essa é a vida, como nós conhecemos. Essa é a vida que a humanidade, a cultura, está nos propondo. Aqui estamos com você, investigando a natureza da verdade sobre quem nós somos. Vendo com clareza esse modelo condicionado, programado, estruturado há milênios ao que tem sido ofertado para nós, ou vendido para nós, e que nós estamos recebendo de forma gratuita ou comprando, e vivendo exatamente como aqueles que chegaram aqui antes de nós.
dentro da ignorância. Aqui eu me refiro à ignorância a respeito da verdade da vida, da totalidade da beleza da vida, da singularidade da vida, onde temos presente algo que desconhecemos. Uma verdade sobre isso é que nós nem referência temos daquilo que estamos abordando aqui. Aqui, por exemplo, quando eu faço uso de expressões como a presença do amor, a presença da felicidade, a presença da liberdade, da paz, da ciência de Deus, os nossos cérebros, em razão desse condicionamento que recebemos da cultura, interpreta tudo isso e coloca tudo isso dentro da mesma velha forma. Expressões como amor, paz, felicidade, Deus, está tudo ligado a padrões de cultura humana. No entanto, aqui estamos dizendo uma outra coisa, fazendo uso de expressões que nós conhecemos, que está dentro do conhecido do pensamento, mas estamos apontando para algo além do pensamento, além do conhecido. Quando usamos a expressão Deus, estamos apontando para algo inominável, indescritível. Felicidade, não sabemos o que é isso. O amor, nós desconhecemos. A paz, nós desconhecemos. O ser humano já está há milênios, nossa estrutura humana de existência, como seres humanos, há milênios no planeta. Veja, há milhares de anos, e nós jamais conhecemos a verdade sobre a paz. Nunca tivemos paz. O amor é algo estranho. O que temos nas relações, da melhor forma possível, quando entramos em acordos, é satisfação mútua, é prazer, é aceitação, é troca de sentimentos agradáveis, emoções agradáveis, sensações físicas, como o prazer sexual e outras formas de contatos nos relacionamentos humanos. Reparem, é isso que nós chamamos de amor. Mas quando isso sofre algum tipo de abalo, um sentimento de raiva, de contrariedade, revolta surge. Nós vivemos como criaturas humanas dentro desta consciência do eu, desta consciência da pessoa, porque é assim que nós nos vemos, como uma pessoa, como sendo alguém presente na vida. Esta consciência é uma consciência que vive em desordem, em confusão, em complicações diversas, em diversos sofrimentos. Então, está presente no ser humano, dentro dessa estrutura, que é a estrutura da ignorância, onde temos esta vida, que é a vida que nós conhecemos. Temos presente o medo, a raiva, a inveja, o ciúme, a posse, o apego, o desejo. Reparem, o que é o desejo? Quando há insatisfação, quando há a projeção em um ideal de prazer, algo que o pensamento cria, essa busca desse prazer ou satisfação naquele tipo de preenchimento, esse é o desejo.
Isso tem criado todo tipo de confusão no mundo, porque esses desejos no ser humano, nesta consciência que nós conhecemos, que é a consciência do eu, do ego, esses desejos são contraditórios. Isso aqui é só um exemplo. Você deseja uma coisa, mas intelectualmente, veja, a nível de sentimento e emoção e busca de sensação, o desejo está presente. Mas a nível intelectual, fica claro para você que aquilo irá produzir confusão na sua vida. E, no entanto, o desejo está aqui, presente. Essa ânsia, essa busca de preenchimento, de satisfação do desejo. Então, os nossos desejos são contraditórios. Há uma contradição entre sentimento e pensamento e ação. Então, o ser humano vive há milênios no planeta, mas ele não conhece o amor, ele não conhece a paz, ele não conhece a liberdade. Me refiro, como foi colocado, à liberdade real, à paz real, o amor real, a felicidade real, a verdade real de Deus. Nós temos religiões organizadas, muitas delas. Qual será a verdade da vida realmente religiosa? De uma vida divina? Essa vida da qual estamos falando aqui, real, é a vida divina, é a vida de Deus, é a verdadeira vida religiosa. Mas nela temos presente a ausência do ego, a ausência do eu. E, portanto, a ausência de todas essas disputas, de todos esses conflitos. Nós vivemos em confusão, em divergências diversas. Inclusive, isso envolve crenças diferentes, doutrinas diferentes, opiniões diferentes. Então, existem conflitos religiosos, assim como conflitos políticos, conflito entre famílias, conflito entre cidades, nações. Tudo isso está presente nesta confusão. Aqui estamos enfocando com você na beleza desse encontro, com uma atenção sobre si mesmo, uma atenção sobre essas reações e sobre o que está acontecendo no mundo. Um dos assuntos tratados aqui que envolve essa questão do despertar da inteligência espiritual e desse aprender sobre o autoconhecimento. Essas são duas playlists. Nós temos uma terceira playlist aqui, que envolve também esse assunto. É a importância do que é a atenção plena, se tornar ciente de suas reações, assim como ciente de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Apenas olhar, observar. Isso se torna claro. É possível ver a verdade sobre tudo isso. O interessante é que nesta real atenção plena, a verdade da atenção plena, sobre o que é atenção plena, quando isso fica claro, o seu modo de olhar, de escutar, de sentir, de vivenciar o momento presente, é algo fora do eu, fora do ego. As pessoas usam a expressão, mas não compreendem o que é estar atento, sem julgar, comparar, avaliar, sem estar envolvido dentro desse padrão de condicionamento e comportamento egocêntrico. Essa beleza desse olhar livre do passado,
lhe traz essa clareza? Lhe traz esta inteligência? Lhe traz esta visão real da vida? A presença desse olhar para esse momento, para o que quer que esteja surgindo nesse instante, sem colocar esse elemento que é o eu, esse elemento que vem do passado, para julgar, comparar, rejeitar, ou se confundir, aceitando, se submetendo, entrando no jogo. Aqui se trata de um olhar livre desse fundo. A presença desse olhar, observe, isso não requer esforço, requer exatamente ter uma aproximação livre, logo de início, de toda e qualquer experiência nesse momento, seja ela externa ou interna. Para aprofundar esse assunto do que é atenção plena, nós temos aqui essa playlist. Nós estamos trabalhando com você aqui o despertar de uma nova consciência. E, portanto, da real visão da vida. Não mais agora esta vida do ego, esta vida do eu, esta vida de condicionamento humano, mas esta vida divina. Você nasceu para, nesta vida, realizar Deus. É isso que alguns chamam de despertar espiritual ou iluminação espiritual. Assim, esses assuntos nós estamos trabalhando aqui com você, dentro desse canal. Nós temos encontros online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, nos aproximando disso, investigando tudo isso. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. E você que vem assistindo esses vídeos, essa é uma forma direta de apoiarmos o canal. Então aproveita, já se inscreve no canal. Você que está aqui também pela primeira vez. Fica aqui esse convite. É só se inscrever no canal e deixar aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok, valeu pelo encontro e a gente se vê. Até a próxima. As pessoas perguntam como praticar a atenção plena ou como alcançar o estado de atenção plena. Notem, atenção plena não é um estado.